A minha mãe, ela me contou assim que quando ela descobriu que estava grávida de mim, o meu avô não aceitou. Fez o maior escândalo, brigou, berrou e colocou ela para fora de casa. Ela disse que ele falava assim que era um absurdo que uma menina tão nova daquele jeito já tivesse grávida, sendo que a minha mãe, ela já tinha 19 anos. Enfim, ela saiu de casa, teve que ficar de favor na casa dos outros, porque o meu pai biológico, quando ele soube da gravidez, ele desapareceu, não quis saber de mim, não quis saber da minha mãe. O tempo passou, eu fiz 1 ano, 2 anos, e quando eu completei 2 anos, a minha mãe começou a se relacionar com um primo dela. E nessa época, a mãe desse primo, no caso sogra da minha mãe, ela tinha um lote bem grande e ela resolveu ceder um pedaço desse lote para eles poderem construir uma casinha e morar junto. E assim que aconteceu. O meu padrasto, ele construiu uma casinha nesse lote e a gente foi morar com ele. É uma casinha bem simples, pra falar a verdade, quando chove molha muito aqui, alaga tudo, mas é onde a gente tem para morar. O problema é que com o passar do tempo, a minha mãe, ela foi dando muita liberdade pro meu padrasto me xingar, brigar comigo, me colocar de castigo, sabe? Coisas do tipo, e ele fazia isso muito, com muita frequência. A minha mãe até então, ela nunca tinha me batido. Só que um dia eu saí de casa escondida com uma prima minha, porque tipo assim, eu também era um pouco custosinha, sabe? Mas coisa normal pra idade. E aí eu saí escondida com essa prima. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava muito brava, nervosa e me colocou de castigo, porque era assim que a minha mãe agia comigo para poder me punir, para poder educar, era colocando de castigo. A minha mãe, ela não tinha o hábito de me bater. Só que o meu padrasto, vendo aquilo, ele não ficou satisfeito, pegou um cabo de rodo e veio em mim, ó. Bateu, até que ele acabou deslocando esse braço meu. E vocês acreditam que a minha mãe não fez nada? O meu padrasto me bateu, eu era uma criança, até deslocar o meu braço, e ela simplesmente ignorou isso. É que a minha mãe, ela tem na cabeça assim que pelo fato da gente morar na casa dele, no quintal que é deles, ele tem o direito de fazer o que bem quiser da nossa vida, sabe? Ela é até meio que submissa, dependente emocional dele. A minha mãe, depois disso, ela começou a também mudar comigo, a ficar rude, arrogante, a me bater. Ela já não tinha mais aquele diálogo comigo, sabe? Ela agia comigo da mesma forma que o meu padrasto agia. E ainda mais depois que ela teve mais filhos com ele, porque eles tiveram 3 filhos. Um irmão que hoje está com 12 anos, o outro que tem 6 e a caçulinha de 2 anos. Eu sempre tive muita vontade de conhecer o meu pai biológico, sabe? Só que ele nunca quis saber de mim. Bom, agora vem a segunda etapa da minha história, que é um pouquinho mais complicada. Quando eu peguei dos meus 11 para os 12 anos, eu comecei com a mania de ficar beijando as minhas primas. Eu praticamente obrigava elas a me beijar, tipo, beijar mesmo, sabe? Eu falava assim que era para eu treinar. Eu falava assim, não, vem cá, me ajuda, eu só quero treinar para quando chegar o grande dia do meu primeiro beijo, eu já saber o que fazer. Na minha cabeça eu ficava beijando as minhas primas por causa disso, sabe? E eu sempre obrigando uma, obrigando a outra. Até que quando eu fiz 13 anos, tem uma prima minha que ela é bem mais velha que eu. E nessa época dos meus 13 anos, ela tava namorando um cara que tinha um filho da minha idade. E eu meio que fiquei afim daquele menino, aquele menino ficou afim de mim, e a gente acabou se beijando, né? Foi o meu primeiro beijo. Foi com esse menino que eu perdi o meu bebê. Só que, gente, de primeira, eu não gostei, sabe? Foi uma sensação horrível, tão estranha, que eu não sei nem explicar aqui. Não gostei de jeito nenhum. E aí depois eu corri pra contar pras minhas primas, né? Que eu não gostei, que foi uma sensação esquisita, e elas começaram a rir de mim. E eu parei assim meio que brava, perguntei, o que vocês estão rindo de mim? Eu tenho cara de palhaça? E uma prima me falou assim, prima, só você não sabe o que tá na cara. Você não é hétero nem aqui e nem na China. Só que, gente, eu não aceitei. Eu comecei a debochar dela, sabe? Não, isso não existe, vocês estão malucas. Eu, lésbica, jamais. Isso aí é porque eu não dei certo com esse menino, mas lésbica não. Até porque os meus pais, eles sempre foram muito preconceituosos, sabe? Eu costumo chamar o meu padrasto de pai, gente, pra quem se perder nisso, porque, querendo ou não, quando a minha mãe foi morar com ele, eu tinha 2 aninhos de idade. Então,
assim, de um jeito ou de outro, ele foi a única figura paterna que eu conheci. Então, voltando à história, eu não aceitei, eu fiquei brava com as minhas primas, fiquei debochando, e depois disso, né, que elas me falaram que eu não era hétero, eu comecei a beijar um monte de menino, porque eu queria provar pra elas que elas estavam erradas, e eu queria provar pra mim mesma que eu ia encontrar um menino, sabe, que eu ia gostar do beijo dele. E, gente, todo menino eu tava beijando, sabe? Saí passando o rodo. Claro que sem meus pais, né, saber, tudo muito escondido. Mas eu não gostava de nenhum. Eu não gostava dos beijos daqueles garotos, sabe? Todos eles eu tinha aquela mesma sensação esquisita. Eu beijava e depois eu arrependia. Não, eu não gostava. Só que mesmo assim eu negando. E aí, quando eu tava com 14 anos, por acaso, eu descobri um perfil de um casal lésbico na internet. E eu comecei a seguir eles, assim, de uma forma bem natural, sabe? Sabe quando você segue uma pessoa e hoje você assiste uns stories, amanhã você assiste outro, e quando você percebe, você tá viciado em acompanhar aquela pessoa? Então, foi assim comigo, com aquele casal lésbico, sabe? E todos os dias eu assistia, e eu começava a fantasiar, sabe? E de repente, quando eu me pegava pensando nelas, pensando nas coisas que elas faziam como casal, eu mesma me corrigia, sabe? Eu pensava assim, para com isso, você tá criando coisa na sua cabeça, isso não existe. Só que bem nessa época, eu conheci uma menina no teatro que eu tava fazendo, e gente, eu fiquei simplesmente encantada naquela menina, sabe? Meu Deus, eu olhava naquela menina, eu olhava naquele rostinho e eu achava ela perfeita, eu achava ela maravilhosa, mas até então pra mim era só admiração, era só porque eu achava ela muito bonita, sabe? Só que aquela menina, ela começou a dar em cima de mim. E aí, pouco a pouco, mesmo eu negando, mesmo sem querer, eu fui percebendo que eu tava, assim, apaixonada por ela, sabe? Que aquele sentimento que eu tinha não era admiração, não era nada disso, era, sim, paixão. Não adiantava eu tentar negar isso pra mim mesma. Só que mesmo assim, eu não quis aceitar. E quando, tipo assim, eu me convenci que aquilo era paixão, que não era só admiração, eu comecei a correr dela, sabe? A esconder dela. É porque, assim, gente, os meus pais, eles sempre foram tão preconceituosos, que de certa forma eu também era, sabe? Então eu relutei até o último segundo pra me convencer que aquilo era coisa da minha cabeça, que aquilo era fase, que eu só achava que eu era lésbica porque as minhas primas tinham me dito. Então eu comecei a correr daquela menina, a fugir, a esconder dela. Só que chegou um ponto que eu não consegui mais, sabe? Até que um dia eu não resisti e acabou rolando o nosso primeiro beijo. E foi incrível. Foi a primeira pessoa que eu beijei e eu tive aquela sensação mais maravilhosa do mundo, sabe? Eu nunca tinha beijado uma pessoa e me sentido tão confortável como eu me senti com aquela menina. Então, assim, por mais que eu quisesse correr, por mais que eu quisesse negar, chegou um momento que eu não consegui fingir ser uma pessoa que eu não era, sabe? Ser uma coisa que eu não era. Hoje eu tenho 16 anos, tenho a minha cabeça feita, sou convicta de quem eu sou, sabe? Da pessoa que eu sou. Só que, infelizmente, eu ainda não tenho uma boa relação com os meus pais. E por mais que eu morra de vontade de contar pra eles, sabe? De abrir o jogo, infelizmente, eu ainda não me sinto segura pra isso. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma história que veio falar sobre a importância da amizade dos pais com seus filhos. Voltando, gente, nesse assunto, o pai e a mãe, eles têm sim que educar, eles têm sim que aconselhar, que mostrar o caminho certo, mas eu defendo que pai e mãe têm sim que ser amigo dos seus filhos, justamente para isso, justamente para quando seus filhos precisar, eles se sentir seguro de conversar, sabe? De contar tudo para os seus pais. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado demais dessa interpretação de hoje. Lembrando que os nossos canais é interpretação de histórias de vida, não é contar adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias, sim. Eu sempre gosto de lembrar porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam assim uma lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui! Hoje eu vou contar pra vocês uma história que me fez jurar que eu nunca mais sofreria por homem. Escuta essa, gente, eu tinha 16 anos, eu quase nunca tinha beijado ninguém na minha vida e eu sempre fui muito, assim, reservada, vamos dizer assim, sempre fui muito seletiva naquela época. Ainda hoje eu sou, mas naquela época era tipo assim, 1000 vezes mais. Aí com meu dedo podre, né, comecei a gostar do menino mais galinha que eu conhecia, literalmente. E assim, é muito louco, né, porque normalmente esses caras galinhas, eles têm a lábia.
né? E eu fui me envolvendo, né, com meu coraçãozinho. E ele assim, ó, batalhando pra ficar comigo, e eu nem um beijinho dando nele, sabe? Eu sendo difícil demais, porque, eu era assim. Só que assim, gente, eu tava doida pra ficar com ele, sabe? Só que eu já tava criando a fique junto do meu casamento, da minha vida junto, sabe? Esse que foi o problema. Só que assim, gente, tinha um outro menino que eu gostava também. Só que esse menino, ele era muito príncipe. Ele me tratava assim como uma princesa. E a gente sabe que a gente sempre gosta do errado, né? Aí eu tava numa festa e os dois chegaram em mim. E aí o galinha me olhou e falou assim, olha, agora você vai ter que escolher. E aí eu retardada, escolhi o galinha, né? Eu falei, ai, você, idiota. Só que assim, gente, eu acreditava que eu podia mudar esse menino, sabe? Que eu podia sossegá-lo. Isso que é o problema. Uma coisa, eu tô manchada porque eu peguei um bronze e aí não soube lidar e tô descascando inteira. Mas então, fiquei com o menino galinha. Olha só, eu fiquei super feliz aquele dia e tudo mais. Achei, né, e tal. Mas daí, tipo assim, a gente não se falou mais na festa. Isso foi um pouco estranho. No dia seguinte, eu fui contar super felizona pra minha mãe que eu tinha ficado com esse menino. A minha mãe olhou assim com uma cara de retardada, intuição de mãe que nunca falha. E ela falou pra mim o seguinte, filho, ele ficou com outras. Isso é muito louco porque ele sabia que eu era o tipo de garota que não merecia esse tratamento, sabe? E aí eu fui investigar e aí eu acabei descobrindo que ele ficou com 18 meninas nessa festa. E, gente, a festa nem era tão grande assim, eu fiquei chocada. Aí eu mandei os prints, né, do que eu descobri pra ele. E mandei assim, falei, ai, você ficou com outras na festa? Aí ele demorou pra digitar, e, tipo, digitava e apagava, digitava e não me mandava mensagem. Aí ele me mandou assim, ai, Fran, fiquei e tal, mas a gente não tem nada. Gente, que? Aquilo, gente, foi um balde de água fria no meu coração, literalmente, sabe? Aí eu peguei e olhei pra ele. Olhei não, né? Digitei, né, no caso. Aí eu falei pra ele assim, tá certo, a gente não tem nada mesmo. E nunca vai ter. Ponto. Eu lembro da conversa até hoje, gente. Aí ele falou, não, Fran, não é assim, blá, 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 blá. Mas tudo tem um propósito, porque se eu tivesse gostado e namorado ele, eu nunca estaria aqui hoje tão bem sucedida, sabe? E ele corre atrás de mim até hoje. Pra vocês verem, né? Como o mundo gira. Comi condicionadora, chefe! Olha, gente, tem coisa que não pode inventar porque vai dar problema, com certeza. Eu lembro que lançaram uma linha de condicionador com cheiro de chocolate. Pra quê, né, Deus? Pra quê? E a gente era pobre. E vivia vendo comercial de sorvete com cobertura de chocolate, que era caro, né, gente? Aí, um dia, minha mãe chega em casa com esse condicionador que tinha o Mesmo cheiro e a mesma cor de chocolate. Adivinha? Eu e meu irmão pegamos, gente, aquele condicionador, começamos a tacar em cima da salada de fruta, do biscoito de maisena, fingindo que tava no comercial. Deu 5 minutos, mano, que a gente começou a passar mal, vomitar, se cagar tudo. A minha mãe ficou desesperada. Levou a gente pro hospital. E quando a gente voltou, que ela descobriu que a gente tinha comido o condicionador caro dela, gente... A gente faxinou a casa à base de tabeca. Nunca mais fiz isso. E que uma cliente não quis pagar o valor da minha maquiagem e saiu falando mal de mim por aí e eu descobri. Eu tinha uma amiga que ela era muito minha amiga. Era aquela coisa de eu viver na casa dela e ela viver na minha casa. Desde pequena eu gostava muito de mexer com maquiagem, não tinha curso nem nada. Eu resolvi começar a divulgar. Eu consegui alguns clientes, inclusive a mãe da minha amiga. Ela veio conversar comigo falando que teria formatura pra ir. Inclusive toda a minha família também iria pra essa formatura, que um primo meu também estava se formando. E aí ela falou comigo, Débora, quanto que é a maquiagem? E aí eu falei, olha, eu cobro 120, mas como a senhora, praticamente da minha família, a senhora fica por 100. Ela mudou totalmente o semblante pra mim. Eu, de verdade, queria acreditar que não era por causa do valor. Porque ela vivia em um salão de beleza. Ela era aquele tipo de pessoa que todo final de semana tava fazendo a unha, fazendo cabelo. Ela era concursada de ensino superior, então ela tinha, assim, dinheiro. E mesmo assim, pela consideração que eu tinha por ela, eu ainda baixei meu preço, mesmo sabendo que ela tinha dinheiro, sim, pra pagar o valor integral. Pera aí, deixa eu te convidar a conhecer o Truco Vamos. É um jogo de truco, onde você pode estar recebendo prêmios de verdade. E utilizando esse meu código
Vocês já começam um jogo ganhando. O link tá lá na minha biografia. E aí tá, como eu tava fazendo pra vocês, eu falei pra ela o meu preço. E o semblante dela já mudou, ela já não me tratava mais como minha princesa. Mas eu vivia lá e ela me tratava sempre muito bem. Eu também não sei se ela queria que eu falasse assim, eu faço de graça. E ela sabia que a situação na minha casa não tava legal. E aí ela falou, tá bom, tá certo, depois eu vejo e falo contigo. Aí eu já fiquei com aquela coisa ruim, sabe? Mas aí eu deixei pra lá. E quando passou mais ou menos uma semana, faltava 2 dias pra formatura, ela não tinha me falado nada. Então eu logo pensei, ela não vai querer. Veio uma amiga minha, ela já veio me falando assim, olha, a mãe de fulana juntou eu, fulano e fulano pra falar mal de tu. Aí eu fiquei, gente, como assim falar mal de mim? Eu jurei que era uma brincadeira. A cliente que não quis pagar o valor da minha maquiagem e saiu falando mal de mim por aí. Mas eu descobri. E aí, como eu tava falando pra vocês, a minha amiga veio até mim, super assustada, falando que a mãe dessa minha amiga, que no caso seria a minha cliente, juntou ela e mais 2 pessoas e começou a, me detonar. Falando que eu comia de graça na casa dela, que eu saía com as roupas da filha dela e que eu me neguei a fazer uma maquiagem dela de graça. Como se ela tivesse vindo pra mim e falado assim, faz uma maquiagem pra mim de graça. E eu falado assim, não, eu como na sua casa, a roupa da sua filha, mas não vou fazer uma maquiagem de você de graça. Sendo que isso nunca aconteceu, muito pelo contrário, ela me perguntou o meu preço, sabendo a situação financeira que estava a minha família. E uma coisa bem importante, a filha dela também vinha pra minha casa, comia da comida que os meus pais colocavam dentro de casa, usava as minhas roupas. Eu e ela era praticamente assim, irmãs. E aí eu me revoltei, fui na casa dela, a casa dela era bem perto da minha casa, fui na casa dela. Falei assim, nossa, por que a senhora foi falar isso de mim? Distorceu toda a história e tal. E ela só falava assim, sai da minha casa, você é falsa. A filha dela ficou sem saber nem o que fazer. Que no caso, a filha dela era minha amiga. Aí eu falei, né, eu esperava isso de qualquer pessoa, menos da senhora. Pra mim a senhora era como se fosse uma mãe. Se tivesse me dito que não tinha dinheiro pra pagar, eu faria tranquilamente. Aí ela falou, não é questão de dinheiro não, dinheiro você sabe que eu tenho de muito. Quem tem dinheiro é você. Aí começou a me humilhar, eu comecei a chorar. Enfim, foi o maior barraco, foi um BO. No final, assim, do dia, tava na história pra te informar que meu curso de maquiagem, ele tá com 70% de desconto. O link pra você adquirir tá lá na minha bio. Aí já tá encerrando, tá? Então se você quiser adquirir, vá logo. Aí no final do dia, a filha dela me enviou uma mensagem falando que a gente ia ter que se afastar, que ela não iria ficar contra a mãe dela. Eu sofri muito, fiquei muito triste, porque como eu disse, era como se a gente fosse assim, irmãs. E aí desde então, a gente nunca mais se falou. Isso já tem mais de 1 ano, a gente não conversa mais, a gente realmente se afastou. E tudo isso por culpa da mãe dela. E lembrando que a história não é minha, história da seguidora aqui. Calou que eu tô. E já vamos começar o dia falando de gente sem noção. Olha a mensagem que meu noivo recebeu. Oi, amor, olha que simpática. Aquela se referiu a mim com uma palavra bem simpática, por isso que eu apaguei de rosa. Está aí, quero ir no... Aqui ela se referiu a um lugar mais privado. Pra comemorar 1 ano de namoro, gente. Ela tá namorando com meu namorado. Decidi, é claro, conhecer a namorada do meu namorado, só que aí eu entrei aqui, ó, ela é um pouco tímida, não tem, né? Enfim. Mas como hoje eu não tenho muita coisa pra fazer, eu decidi conversar com ela. Ah, só um detalhe importante. Cacau, como que você tem essa mensagem? Ontem o Kenny perguntou pra mim assim, Cacau, como que eu vejo mensagens de pessoas que eu não sigo, mas que me seguem? Aí eu fui mostrar pra ele lá, solicitações. E aí nós 2 juntos vimos essa mensagem maravilhosa. E levando em consideração que ela estava falando de mim, eu acho que eu posso ler, né? Talvez ela queira ser minha amiga. Mas enfim, voltando ao assunto, comecei a conversar com ela. Respondi a mensagem da minha mais nova amiga. Só que como ela falou com o meu noivo, respondi como se fosse ele. Assim, nossa, a chata da minha namorada não tá aqui, ainda bem. Vamos marcar pra comemorar esse nosso 1 ano de namoro. Onde você quer encontrar? Gente, só um detalhe que eu esqueci de mencionar no primeiro vídeo. A gente recebe mensagens de fake direto. O Kenny já recebeu várias mensagens falando que eu traio ele. E eu já recebi várias mensagens que o Kenny está me traindo. Então, é uma beleza. Mas calma que até onde eu sei, ninguém tá traindo ninguém. Assim que eu mandei essa resposta pra ela, aconteceram 2 coisas. Primeiro, ela apagou a rede social dela. Gente, ela não queria sair comigo, quer dizer, com meu noivo. Segunda coisa, eu comecei a receber mensagem de um fake. Olha isso. Gente, e foi em, meia hora. É o tempo de criar um fake. Gente, a pessoa não tem nada pra fazer, não. Sem dúvidas, ontem à noite foi o momento que eu mais senti medo na minha vida. De dia não deu tempo de ir na academia, então eu decidi caminhar em frente ao parque 9h30 da noite. Esse horário, normalmente, lá é bem movimentado, só que eu terminei 10h20. O Kenny me ligou perguntando se eu queria que ele fosse me buscar. Eu falei que não, que eu já tava quase chegando em casa. Mentira, eu tava longe ainda. Quando eu fui sair da avenida e virar na rua de casa, veio uma mulher na minha direção. A princípio, eu achei que ela tava fazendo caminhada também. Só que ela veio correndo e com uma cara de muito assustada.
O que eu devia ter feito? Continuado o meu caminho. Só que, como ela veio desesperada de uma rua que eu teria que entrar, eu fiquei com medo. Eu falei, não, vou lá conversar com ela. Ó a ideia. Comecei a correr atrás dela. E quanto mais eu corria atrás dela, mais ela olhava desesperada pra mim e corria também. Gente, a mulher tava chorando de desespero. E como nessa avenida tem bastante gente e tava escuro, eu acabei perdendo ela. Só que eu tinha que voltar pra aquela rua, né? Porque minha casa era naquela rua. Eu estava com medo? Estava, mas minha curiosidade era ainda maior. Então eu decidi entrar na rua. Mas é claro que eu não fui sozinha, né? Eu liguei pra minha cunhada, que mora ali perto. Falei, vamos comigo? Ela falou, vamos. Nunca façam isso, vocês não sabem o que quase aconteceu comigo. Assim que nós viramos a rua, a gente deu de frente com 3 meninos e 3 Rottweilers. Só que um deles estava sem focinheira e solto. E o dono do cachorro estava correndo atrás dele. E o cachorro estava vindo na nossa direção. Então o que eu e minha cunhada fizemos? Pulamos o primeiro muro de uma casa que está abandonada e ficamos em cima de um segundo muro, esperando o dono do cachorro pegar o cachorro. Eu acredito que aquela moça estava correndo do cachorro, mas eu criei uma teoria da conspiração na minha cabeça que eu vou contar pra vocês. Será que esses meninos não estavam ameaçando essa menina com esse cachorro? Porque ela estava correndo em linha reta. Eu e minha cunhada, assim que a gente viu o cachorro, a gente já subiu em alguma coisa. E ela não subiu em nada. Não sei.